Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Mirai. E hoje vamos falar sobre o método Barsi para se encontrar o preço-alvo ou preço-teto de qualquer ação que ele vai selecionar na carteira. Então o que nós temos? Vocês já sabem, o Barsi ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, com quase 4 bilhões de reais investidos em ações brasileiras, só brasileiras, com foco nas maiores pagadoras de dividendos, um verdadeiro mito dos investimentos, nosso Warren Buffett brasileiro. A essa altura do campeonato você já deve ter percebido que nós aqui da Mirai somos bem minions do Barsi, porque de fato o cara é muito foda. Com mais de 80 anos ele continua desde a década de 70, quando começou a investir, firme e sólido seus investimentos, sempre com um método muito claro e preciso para escolher as suas ações nos dividendos, nos proventos pagos pelas ações. É óbvio que para chegar num patrimônio de 4 bilhões de reais investidos, não foi nada fácil. O seu Barsi ele usou um método muito bem definido e sem esse método ele nunca conseguiria chegar lá. Tanto que quando teve o crash do coronavírus, o patrimônio do Barsi, que era de 2 bilhões de reais, derreteu para menos de 1 bi. Se ele fosse desesperado e não tivesse esse método muito bem claro na sua cabeça, de investimento por longo prazo e de aproveitar oportunidades em crises, ele não chegaria hoje, apenas um ano depois, a quase 4 bilhões de reais. E o método que ele utiliza é o método preço-teto, ou preço-alvo das ações que possuem um bom histórico de proventos. Então isso é muito importante. Importante ressaltar aqui que esse método não é valuation, ele é um método usado pelo Barsi para definir até qual valor compensa ou não comprar uma ação pagadora de dividendo. Para o Barsi, um bom dividendo é de pelo menos 6%. Para explicar para vocês como funciona o método Barsi para selecionar o preço-teto de uma ação, eu vou simular com a Taesa. É a minha maior posição e hoje uma vaca leiteira da bolsa, paga dividendos incríveis. Para você ter ideia do que eu estou falando, olha o dividend yield da Taesa. Ela está pagando 13,58% nos últimos 12 meses. Esse dividend yield é 4 vezes maior que a própria Selic, que está em 3,5%. A poupança está remunerando menos de 2,5% ao ano. Então, realmente, os proventos de Taesa são impressionantes. Vamos então ao passo a passo do método Barsi, simulando com a Taesa. Ticker TAEE11. Tem também a TAEE4 e a TAEE3, mas vamos trabalhar com a Unity, que são os maiores dividendos pagos em relação a essa ação. Então bora lá. Passo 1. O que você precisa fazer para encontrar um preço-teto de uma ação? Primeiro, você vai encontrar a média histórica de lucro líquido anual da companhia, da Taesa, dos últimos 5 anos. Então você vai pegar o lucro da companhia anual dos últimos 5 anos e fazer uma média aritmética. Nós já calculamos aqui qual foi a média histórica de Taesa nos seus lucros, que foi de 1.169.379.600 reais. Passo 2. Encontrar o dividend yield dos últimos 5 anos e o payout médio da companhia. Lembrando que o payout é o quanto que sai de dentro da companhia a título de lucro que vai para os seus acionistas. Passo 2. Encontrar o dividend yield dos últimos 5 anos e o payout médio também dos últimos 5 anos da companhia, da Taesa. Então, no caso, nós temos que um dividend yield da média histórica seria de aproximadamente 10%, tá? E o payout está em aproximadamente 92%. Lembrando que o payout é o quanto de lucro sai da companhia para pagar os seus acionistas a título de proventos. Para você ter uma ideia do payout médio da companhia, da Taesa, olha só esse histórico que é publicado pela própria companhia. Sempre gira acima de 90%, dificilmente está abaixo de 90%. Então a companhia distribui muito dos seus lucros aos acionistas. Ficam realmente com bastante valor em relação à companhia. Ela paga proventos assim muito acima da média. E o dividend yield histórico também não fica atrás. Olha só, desde 2009 o dividend yield sempre esteve ali acima de 7%. Apenas em 2019 que foi um yield de 6,1%, mas na média podemos ver que a Taesa paga proventos bem acima da média de mercado. Por isso chegamos a uma média histórica de 5 anos de aproximadamente 10% de yield. Então ao passo 3. Você precisa nesse passo encontrar o valor médio dos últimos 5 anos por ação que é distribuído aos acionistas. Assim então, primeiro você deve pegar o lucro médio da Taesa, que nós calculamos no passo 2, né? Depois pegar o payout de 92%, e aí você vai aplicar esse payout em cima desse lucro, né? Ou seja, 92% do total do lucro, e aí a gente vai chegar a esse resultado aqui, 1 bilhão
75.829.232. Depois, com esse valor em mãos, o que você vai fazer? Você vai dividir esse montante pelo número de ações units, ou seja, com o final 11 da companhia. Assim, devemos dividir nesse caso o valor total que é distribuído aos acionistas sobre o número de papéis da companhia que estão disponíveis no mercado. O resultado que nós já calculamos será de R$ 3,05 aproximadamente de lucro por ação distribuído aos acionistas. A título de curiosidade, veja que a Taesa, entre as companhias do setor de transmissão de energia elétrica, é que mais entregou valor ao acionista. Nessa linha verde você verifica o gráfico do Ibov, teve um retorno de 11,9% se você considerar o desempenho de 2009 a 2021, enquanto que a Taesa gera um valor de 29,1%, está totalmente longe, olha essa distância. Realmente a Taesa é uma empresa que no longo prazo tem deixado seus acionistas muito satisfeitos. Finalmente o passo 4, e vamos pegar esse lucro que nós vimos por ação, que é pago aos acionistas de 3,5, considerando a média histórica dos últimos 5 anos. E aí finalmente vamos dividir pelo 6% do Barsi, que é o valor que ele considera mínimo assim para uma empresa pagadora de dividendo. Então a gente vai pegar R$ 3,05, 3,05, dividir por 0,06, que é 6%. Vamos ter esse resultado aqui, ó, R$ 50,83. O que isso significa? Que até R$ 50,83 pelo método Barsi ainda é rentável ao acionista adquirir as ações da Taesa com o ticker TAEE11. Tá? Mas vamos considerar, como a Taesa paga dividendos bem acima de 6%, ela vai pagar 7% no mínimo. Está bem razoável considerada a média histórica. Nesse caso, o preço teto vai ser de R$ 43,57. A cotação atual da Taesa podemos ver está em R$ 39,12. Então isso significa que até R$ 43,57 é possível comprar sem muitas preocupações. E num cenário de extremo otimismo, podemos achar o preço teto atual projetado da Taesa com base no lucro líquido do ano de 2020, que foi bem grande, impactado pela alta do IGPM. Então foi de 1,6 bi, tá? E se você pega o payout que a gente calculou médio de 92%, temos isso aqui de lucro que é distribuível aos acionistas. E aí, fazendo a divisão que a gente já falou sobre o número de papéis, temos um lucro por ação a título de proventos de 4,20. E aplicando-se dessa forma, um percentual de 8% de yield, temos um preço teto de R$ 60, projetando-se um yield de 8%, que está bem razoável para a Taesa. Mas vamos lembrar aqui que R$ 60 é um cenário extremamente otimista, sempre lembrando que aqui não é uma recomendação de investimentos e que esse método não é um valuation, tá? De qualquer sorte, veja que 8% de yield para a Taesa não é algo absurdo, tanto que ela pagou no dia 27 de maio, eu recebi esses proventos, R$ 1,63 de dividendos, mais R$ 1,16 de dividendos por ação unit e mais 18 centavos por ação a título de juros sobre capital próprio, dando quase R$ 3 líquidos por ação. Então, por exemplo, eu tenho 1.500 ações de Taesa, se eu multiplicar 1.500 vezes aproximadamente R$ 3 por ação, que foi só em um pagamento de maio, ela costuma pagar mais dividendos no ano, seria aproximadamente R$ 4.500 em apenas um pagamento. Note também que a Taesa, ela anuncia o dividendo, então por exemplo, olha como a Datacom está próxima da data do pagamento, no mesmo mês. Então ela anuncia o dividendo e paga, não é por exemplo como a Sanepar, que anuncia em um ano e paga no outro. Isso também torna a ação da Taesa muito atrativa para quem pensa em dividendos. Em resumo, pessoal, encontrar o preço teto de uma ação, basicamente você pegar o lucro que é pago ao acionista a título de proventos. Então, por exemplo, Taesa, se fosse considerar R$ 3 e dividir pelo dividend yield, que seria razoável, na visão do Barsi 6%, e aí você vai encontrar até que preço eu posso comprar uma ação para visar uma rentabilidade bastante atrativa ao acionista. Lembrando, de novo, que aqui não é um valuation e que, para o Barsi, diferentemente da grande maioria do mercado, uma ação ela não vale o que ela projeta de caixa. De caixa, eu digo de receita ou faturamento, mas sim, para ele, é o que ela gera de lucro pago aos acionistas. Então, para o velhinho Barsi, esse velhinho aqui, ele entende que o preço de uma ação deve corresponder ao que ela dá de lucro. É por isso que esse é o método que ele utiliza.
que eu particularmente também utilizo para selecionar as minhas pagadoras de dividendos. Se quiser que eu traga um vídeo falando da minha carteira de investimentos, é só deixar aí nos comentários. Eu tenho boas pagadoras de dividendos aqui, por exemplo, Banco do Brasil, que ainda se encontra barata, Copel, Taesa, Transmissão Paulista, e eu posso comentar essa minha carteira com vocês, só dizer aí nos comentários. É isso então, se gostou do vídeo deixa o like, compartilhe então esse vídeo com seu amigo para ele entender como funciona o método Barsi para encontrar o preço teto de uma ação ou a pagadora de dividendo. E esse é o Mirai Invest, eu sou o Luan e até o próximo vídeo. Fui!